Olá, pessoal! Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 700 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! A Política de Deus, Alziro Zarur. Em seu livro Mensagem de Jesus para os Sobreviventes, publicado pela LBV, Alziro Zarur fala do governo de Deus que um dia será aplicado no Brasil para que este abençoado país se transforme no coração do mundo e na pátria do Evangelho. Muitos esperam que tudo isso se torne realidade num passe de mágica ou por uma intervenção divina milagrosa, esquecidos de que Deus colocou a sua vinha na terra e espera que todos nós, os trabalhadores dessa vinha, façamos a nossa parte para que a obra se realize. É exatamente o que diz a parábola dos talentos. Os que fizerem sua parte entrarão na posse do reino. Os que não fizerem serão lançados fora da vinha e queimados como galhos secos. É simples assim. Deus é Deus de pessoas proativas e laboriosas que se integram progressivamente em seu amor, às quais transfere sua divina energia. E também das pessoas preguiçosas e gozadoras da vida, em busca somente de suas satisfações pessoais, mas a estas deixa entregues a seu próprio destino. O governo de Deus virá quando quisermos e quando fizermos a parte que nos cabe nessa realização sublime. Deus não vai fazer este trabalho por nós. Quem precisa de redenção somos nós e não Deus. Dito isto, vamos às poderosas concepções do apóstolo da boa vontade. O texto foi condensado por nós. É Zarur que está conversando com o Brasil. 1. Meu Brasil. Tu sabes que eu nunca te pedi nada. Sempre pensei como John Kennedy. Não perguntes o que teu país pode fazer por ti. Pergunta antes o que podes fazer por teu país. Aí está a nossa LBV hoje, comemorando várias décadas de lutas pela tua felicidade. Homens e mulheres de boa vontade, num trabalho sagrado, sem subvenções oficiais. Mais de 6.000 núcleos agindo em teu benefício, em prol da tua independência real. Mas houve uma série de fatos que muitos não entenderam, embora tenhas entendido tudo muito bem. 2. Sabes que fundei um partido político inteiramente plasmado nas leis naturais que são as leis de Deus. O Partido da Boa Vontade, ou PBV, foi registrado em Brasília pelo Tribunal Superior Eleitoral no dia de São João Batista, 24 de junho de 1965. O único partido nascido em plena Revolução de 31 de março de 1964. Não foi fechado, porque nunca funcionou como partido, ou
como observou um sarcasta, não disse a que veio. Teria o PBV morrido? Sabes que não. Ele está apenas germinando dentro da tua alma. 3. Porque eu, um homem alérgico à política dos homens, fundaria um partido político? Se pensasse como todos, ou quase todos os políticos, seria candidato a qualquer cargo eletivo por uma das legendas existentes. E isso, desde rapaz, nunca me interessou, nem vereador, nem deputado estadual, nem deputado federal, nem senador. E por quê? Porque só entendo uma política, por sinal nada teológica, a política de Deus. Daí a minha definição: política, religião, filosofia e ciência são 4 aspectos da mesma verdade que é Deus. Portanto, meu Brasil, política é a religião filosófica e cientificamente praticada. E aí está, em síntese, todo o programa do PBV. 4. Sim, naturalmente, só me podem entender os que ouvem minha pregação desde 1949 e leem minhas obras impressas pela editora da Boa Vontade. Basta que saibas, e acima de ti, o teu supremo governante, que é o Cristo. O objetivo do PBV é dar-te uma política própria, uma religião própria, uma filosofia própria e uma ciência própria. Porque hás de marcar passo indefinidamente com superados figurinos estrangeiros que vão de encontro à tua predestinação. Já és adulto, senhor da tua vida e senhor do teu destino. 5. No trágico final deste milênio, ai dos governantes que não fizerem o que Jesus manda fazer no seu Evangelho e no seu Apocalipse. Tudo está planejado pelo Senhor do mundo e Senhor de todos os exércitos. E o que ele planeja depois do julgamento, meu Brasil, tu sabes, é sempre executado até o fim. Conhecer, estudar a fundo e seguir à risca o planejamento divino é toda a essência do teu PBV. Nem otimista, nem pessimista, mas simplesmente realista. Por isso, ao lançar seus fundamentos, fiz esta dedicatória: um plano de governo para o domínio dos Estados Unidos Sagrados do Brasil. 6. Escreveu Maquiavel, abre aspas, busque um príncipe triunfar das dificuldades e manter o Estado, que os meios para isso nunca deixarão de ser julgados honrosos e todos o aplaudirão. Na verdade, o povo sempre se deixa seduzir pelas aparências e pelos resultados. Fecha as aspas. E a isto acrescentou Napoleão, abre aspas, triunfai sempre, pouco importa como, e nunca deixareis de ter razão. Fecha as aspas. Ambos ignoravam que não há triunfo real sem o beneplácito da lei de Deus. Eis porque escrevi: todos estão certos dentro do que sabem, mas completamente errados dentro do que deviam saber. Na verdade, meu Brasil, a maior desgraça humana é a ignorância da lei divina. 7. Aqui e agora,
se impõe um exemplo muito maior, o de Jesus. Ele, que podia vir como rei ou César romano, preferiu ser um operário carpinteiro para mostrar a fragilidade das grandezas humanas. Isso é muito sério, meu Brasil. A entidade que construiu este planeta, o maravilhoso ser que te deu a forma de um coração gigantesco, o maior religioso, o maior cientista, o maior filósofo, o maior político de todos os tempos da humanidade terrestre, o Cristo cósmico, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, veio a nós na humilde condição de um operário carpinteiro. 8. Ao contrário do que proclamam os ignorantes do Evangelho e do Apocalipse, o cristianismo do Cristo tem fórmulas práticas, concretas, realistas para solucionar todos os teus problemas. Nenhum político tem o direito de ignorar as leis eternas que regem a vida planetária. O Evangelho de Deus é anterior a todas as religiões criadas pelos homens. Quem o diz é o próprio Cristo. Antes que houvesse mundo, eu sou. E acrescenta, sem mim nada podereis fazer. Positivamente, nada. Não adianta combater efeitos. O que adianta mesmo é eliminar as causas que geram esses efeitos. Tudo se resume numa questão de humildade. Podem os políticos reconhecer que estão abaixo de Deus? 9. Em minha entrevista a Raul Bruce, em 2 de março de 1964, eu declarei: tenho uma fórmula que fará com o nosso país o que fez José no Egito na hora das vacas magras. A fórmula, evidentemente, é de Jesus. Logo que seja aplicada para valer, estará automaticamente convocada para governar a nata mental do Brasil. Irei buscar os valores reais onde estiverem, sejam quais forem suas correntes partidárias. Acima de todos os partidos permanece o Brasil. Mesmo que fossem meus inimigos gratuitos, porque jamais tive tempo para cultivar inimigos, eu os iria buscar dizendo a cada um: meu amigo, não é Zarur quem o convoca é o Brasil. Na verdade, saber governar é o problema. Fazer com que todos trabalhem com alegria, com entusiasmo, com boa vontade, só mesmo com o poder de Deus. 10. Ninguém se iluda. Só mesmo com o Evangelho e o Apocalipse de Jesus poderemos ensinar a todos que o trabalho é a maior bênção de Deus. Fugir ao dever é a suprema negação do princípio divino do trabalho, porque até mesmo Deus não cessa de trabalhar um instante sequer, como afirma Jesus no seu Evangelho. Diante de tudo isso, o que é que temos de fazer em primeiro lugar? Restaurar a verdade, que é a base da legítima autoridade na moral divina. E mesmo no plano terra, ninguém pode governar fora da ciência chamada moral. Moral é a ciência final, ensinava Augusto Comte. Por que razão, na sua classificação das ciências, colocou ele a moral exatamente no fim? Porque o homem estuda e se forma para ser justo, para ser honesto, para ser bom. O amor por princípio, a ordem por base,
o progresso por fim. 11. O homem que não sabe por que veio a este mundo, o homem que não sabe o que faz nesta existência, o homem que não sabe por que deixará este plano de retificações e de resgates, não saberá também o que fazer da sua vida e da sua própria pessoa. É uma pluma ao vento, um defunto ambulante, uma ignorância em marcha. Estadista que não sabe Evangelho e não conhece Apocalipse não poderá mais governar. No campo da religião, pregava São Paulo apóstolo: se o homem não sabe governar a sua casa, como saberá governar a casa de Deus? Aplicando o ensino à política, teremos: se o político não sabe governar a sua casa, como saberá governar a casa dos outros? Não há outra solução. Temos de partir do conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus. Como eu dizia desde os meus tempos de jovem pregador, é loucura pregar qualquer reforma sem realizar primeiro a reforma do homem. E não é loucura, meu Brasil? E, finalmente, 12. Por fim, perguntou Raul Bruce: afinal, quais os fundamentos reais de sua plataforma? E eu respondi: creio que nenhum candidato em todos os tempos da nossa vida republicana já apresentou um plano de ação baseado nas leis divinas como Jesus gostaria de ver. Se não tivesse um programa de governo à altura do Brasil, por que seria eu candidato, se nunca fui candidato de mim mesmo? Um dia, mesmo que demore um pouco, o povo despertará para a verdade. Então, sim, tendo merecimento, receberá o governo de Deus, diferente de todos os que teve até aqui. E todos compreenderão o cântico dos anjos saudando o Mestre Jesus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens da boa vontade de Deus. A política de Deus, Alziro Zarur. Caros amigos internautas, já que em seus escritos, em prosa, Alziro Zarur falou no futuro governo de Deus, vamos ver também o que ele falou do governo humano em seus escritos poéticos, retratando o nosso Brasil de agora. Poema da República, peça em 14 versos com um prólogo e um epílogo. Prólogo. O Brasil tem vivido horas amargas de Deodoro até Getúlio Vargas. Dona História. O Brasil é tão criança e nem engatinha. Levanta, cai, levanta, cai, levanta. Vovó Política. Para que um dia sejas Atalanta, tens de cair bastante, belezinha. Os pais. Pode cair, é forte, já o caminha, o disse há muito, e a ninguém mais espanta. Doutora Opinião Pública. Cuidado, gente, a diabrura é tanta. Vovó Política. Ora, doutora, deixe de picuinha. Dona História. O menino não pensa, é tão pequeno. Doutora Opinião Pública. Mas os seus pais é que lhe dão veneno. Para mim chega, e Deus que nos acuda. Vovó Política. Coitado do Brasil, adoeceu. Os pais. Qual foi, doutora, o mal que o abateu? Doutora Opinião Pública. Nada demais,
politiquite aguda. Epílogo. República especial, vive contente, inconstitucionalissimamente. Aí está. Enquanto esse poema representa o governo dos homens, o texto em prosa representa o governo de Deus. É claro que algumas pessoas bem intencionadas, mas de mentalidade mais imediatista, dirão: de que adianta Zarur ter falado do governo de Deus se ele morreu e não o realizou? E nós, também, muito bem intencionados, mas menos imediatistas, replicaremos com todo respeito: Jesus também morreu e não realizou o seu evangelho, apenas o implantou na terra, o que não quer dizer que o evangelho não será vivenciado um dia em todo o planeta. O governo de Deus também já foi implantado neste mundo, mas deve ser regado, cuidado, adubado, tratado com carinho, e um dia ele se realizará. E como está no Apocalipse, da mesma forma que Jesus continua trabalhando para expandir e consolidar o seu reino na terra, Zarur também, como está em seu livro, continua trabalhando no mundo espiritual para colocar o Brasil na vanguarda do mundo sob o governo de Deus. Segundo o Evangelho, Jesus só voltará no fim desse processo de cristificação da terra para receber em seus braços os que tiverem aproveitado dessa oportunidade divina e se redimido. Mas Alziro Zarur, assim como todos os missionários do bem que laboram neste mundo, deverá voltar muitas vezes mais até que alcance esse objetivo sagrado de estabelecer o governo de Deus entre nós. É nisso que acreditamos. Acreditamos no planejamento divino, no progresso incessante da humanidade e na lei da reencarnação. Só não acreditamos que tudo isso deva se realizar numa vidinha efêmera de 90 anos, como esta que estamos vivendo hoje. O homem é tão medíocre e se dá tanta importância que só se interessa pelo que pode ser realizado em seu tempo e que lhe traga algum proveito imediato. Entretanto, as ideias que movem o mundo são muito maiores do que os homens e não se concretizam num estalar de dedos. O tempo é diferente para Deus e para os homens. Como diz o salmista, 1000 anos para Deus são como o dia de ontem que passou. Confesso que me vêm lágrimas aos olhos toda vez em que recordo essas duas definições de Alziro Zarur. Primeira, política, religião, filosofia e ciência são 4 aspectos da mesma verdade que é Deus. E segunda, política é a religião filosófica e cientificamente praticada. Continuo emocionado ao ler que o objetivo do PBV é dar ao Brasil uma política própria, uma religião própria, uma filosofia própria e uma ciência própria. Sim, porque, nesse aspecto, e não obstante o esforço isolado de alguns brasileiros de proa, tudo o que temos no Brasil ou é cópia ou é empréstimo lá de fora. E concluindo, diz o fundador do Partido da Boa Vontade: conhecer, estudar a fundo e seguir à risca o planejamento divino é toda a essência do PBV. Por isso, ao lançar seus fundamentos, fiz essa dedicatória: um plano de governo para o domínio dos Estados Unidos Sagrados do Brasil, ou seja, Deus do Brasil.
Albert Einstein, temeroso pelo futuro da Terra, já em 1947 propunha a criação de um governo mundial por acreditar que só uma instituição supranacional poderia evitar a guerra atômica. Nós vimos em Ramatiz que em Marte esse governo já existe. Vimos em sua voz que essa seria uma solução muito bem-vinda na comunidade humana. E agora em Alziro Zarur, enfeixando os sonhos da parte iluminada desta humanidade, vamos encontrar a resposta a todos esses anseios na página magistral que ele elaborou e a que deu o nome de A Síntese Final. 1. Todas as criaturas da Terra são naturalmente cristãs e todas as religiões são evidentemente cristãs, uma cristandade só. 2. O novo mandamento de Jesus unifica os 10 mandamentos da lei de Deus, um mandamento só. 3. O novo mandamento de Jesus, a língua do amor universal pela paz mundial, é o esperanto de toda a humanidade, um idioma só. 4. O Apocalipse de Jesus, restaurando a unidade cristã, unifica todos os rebanhos na religião de Deus, um só rebanho para um só pastor, Jesus. 5. Com a revelação do novo mandamento e a formação do rebanho único, o Brasil unifica todas as pátrias, uma pátria só. 6. O Apocalipse de Jesus, o Evangelho moderno, unifica todas as revelações de Deus, uma só revelação, um Evangelho só. 7. O cristianismo do Novo Mandamento unifica todas as religiões humanas na religião de Deus, uma só religião. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.